Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Eu quero ler esse texto tão conhecido, esse momento tão importante para a história da igreja, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Assim diz a palavra. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na sua presença. Nós oramos e te pedimos que o Senhor conduza nossa mente, o nosso coração conforme a sua vontade. Já recebemos tanto de ti, ó Pai, ao longo desse culto. Porém, nós sabemos que o Senhor tem algo a mais, ó Pai, porque o Senhor sempre completa a boa obra que o Senhor inicia em nossas vidas. Que assim seja nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos vindo do Congresso Revisão, né, já foi bem falado aqui, e realmente todo ano Deus prepara algo especial para as nossas vidas, né, e nesse ano nós estivemos lá, talvez com a maior caravana, eu acredito que foi a maior caravana, né, mais de 80 pessoas, 83 pessoas, para ser mais exato, aqui da nossa igreja, então um bom número. O ano que vem, nós vamos levar todos os líderes dessa igreja, amém? Já falo de uma forma profética. Você é um líder dessa igreja, um líder de célula aqui nessa igreja, exerce uma liderança nessa igreja, então você já deixa anotado aí no seu calendário, porque nós vamos levar, se não todos, eu creio que a grande maioria, né? Por quê? Porque é um congresso onde Deus realmente nos dá direção, onde Deus coloca dentro do nosso coração, né, novas expectativas, né? Então eu sempre saio do Congresso Revisão exatamente dessa forma, né? E a gente tem a oportunidade de ver, né, de entender como Deus também age em outros ministérios, na vida de outras pessoas, né? Todos estão acostumados a nos ver pregar aqui todo domingo, toda semana, né? E quando nós vamos num congresso como esse, nós ouvimos outros pregadores, outras experiências, como Deus tem feito em outras igrejas, né? Isso, com certeza, agrega muito na nossa vida, acrescenta muito na nossa vida, né? E é normal nós sairmos de lá, né, com coisas novas dentro do coração, com direção dada por Deus dentro do nosso coração. E observando ali os pregadores, e eu sempre procuro isso, né, embora sejam várias palavras, né, juntando tudo, né, a gente sempre tem uma direção de Deus, né, se você pegar e juntar todas as palavras, né, que foram ministradas, né, condensar, sintetizar numa única linha, né, você vai perceber que sempre vai existir um eixo, né, no qual Deus nos conduz. E observando isso, e orando, e buscando isso em Deus, né, eu entendi, né, que talvez uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, em um ministério, em uma igreja, eu saio convencido disso, né? Não é a estratégia que se usa. A estratégia, ela é muito importante, é necessário, porque a estratégia, ela nos organiza, a estratégia nos dá, né, um método, nos dá uma
direção. Mas mais importante do que uma estratégia, uma organização, uma boa administração da igreja, eu vejo que faz a diferença é a experiência que a gente tem com Deus. É a experiência que transforma a nossa vida. E eu quero dizer para vocês que o que transforma uma igreja, o que faz uma igreja avançar, não é somente a metodologia, mas é principalmente a experiência que a igreja tem com Deus. Sempre que nós rasgarmos o nosso coração, né, e buscarmos ter novas experiências com Deus, nós vamos avançar. Amém? Eu digo mais, reforçando isso no seu coração. Sempre que você rasgar o seu coração, sempre que você estiver com a sua mente e o seu coração aberto para novas experiências com Deus, com certeza Deus vai te levar para lugares mais altos. Amém? E é isso que nós queremos. Nós queremos ter novas experiências com Deus. E é isso que você precisa. E é isso que eu preciso. Eu preciso ter novas experiências com Deus. Né? Dia 7 de fevereiro deste ano, eu completei 30 anos de conversão. Né? E eu reconheço que eu preciso de novas experiências com Deus. Porque se não for dessa forma, a minha vida não vai avançar. O meu ministério não vai avançar. A nossa igreja não vai avançar. A minha casa não vai avançar. Então, o que você não precisa? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso de mais dinheiro. Meu irmão, você não precisa de mais dinheiro. Você precisa ter uma experiência com Deus nessa área. Amém? Porque é isso que vai mudar a sua vida. Ah, não, mas se eu ganhasse 30% a mais, a minha vida seria mudada a nível financeiro. Isso não é realidade. 30% a mais vai ser 30% a mais de conta que você vai fazer. O que nós precisamos é ter uma experiência com Deus nessa área. E assim é em relação aos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Ah, se a minha esposa fosse mais tranquila. Ah, se meu marido fosse um marido mais, né, acelerado um pouquinho, acelerar um pouquinho, seria tudo melhor. Não é isso que precisa. O que nós precisamos é ter nos nossos relacionamentos uma nova experiência com Deus. Ah, se a igreja, né, fizesse aquilo, né, se o louvor fosse desse jeito, né? O Rafa até brincou comigo, né, no final de um culto lá, porque nós tivemos no revisão um pregador, né, o pastor Jackson Antônio, lá da Inglaterra, né, que é fora da curva, né, é um pregador que se ele tivesse pregando e pregasse por 10 horas, você ficava sentado por 10 horas ouvindo, né? Aí o Rafa, né, ele olhou para mim e falou assim, Du, por que você não prega assim na igreja? Aí eu disse para ele, rapaz, nem do meu jeito eu consigo direito, eu vou pregar desse jeito. Né? Mas às vezes a gente pensa, né, lógico que essas coisas são importantes, né? Ah, eu preciso ter um pastor desse jeito, né? Eu preciso ter uma igreja desse jeito, eu preciso ter um louvor. Agora vem a vingança. Eu preciso ter um louvor desse jeito. Gente, o que a gente precisa ter é uma nova experiência com Deus. Porque quando nós tivermos uma experiência com Deus, isso muda a nossa vida. Todos aqueles pregadores que estiveram ministrando ali, todos falaram, sem exceção de ninguém, da sua experiência com Deus. E o que mudou o ministério dessas pessoas, o que mudou realmente a vida dessas pessoas, foi exatamente a experiência com Deus. O texto que nós lemos fala a respeito disso. Com certeza, um dos momentos mais importantes para o povo de Deus, o momento mais importante para a igreja, que foi o derramar, a descida do Espírito Santo capacitando a igreja. E eu orando e meditando um pouco a respeito disso, eu não acredito que isso foi um fato ou algo que isolado que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu acredito que esse derramar do Espírito Santo é muito mais do que um ato isolado, é uma necessidade que nós temos constante, amém? Nós temos que buscar por isso,
Nós temos que buscar por esse derramar do Espírito Santo, mas você pode dizer assim, Adu, mas eu já me converti. E a pessoa, quando ela se converte, ela já tem o Espírito Santo dentro dela, é uma realidade, está certo, né? A sua teologia, ela está correta, a observação bíblica diz isso. Porém, esse derramar, esse transbordar do Espírito Santo, que nos dá nova experiência, tem que ser algo desejado todos os dias da nossa vida. Porque se nós não tivermos novas experiências com Deus, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos tornar religiosos. Religiosos. Eu vou no culto, eu saio do culto, como um salgado na Dona Vilma, vou trabalhar, venho na quinta-feira, participo do culto, como outro salgado na Dona Vilma, né, aí eu vou na célula, né, na célula lá, vou comer, né, o que tem lá, né, o pãozinho, o puma, né, com o patê, né, o granazinho Dolly, né, e tal. Gente, se nós não buscarmos ter uma experiência com Deus, uma nova experiência com Deus todos os dias, em todos os momentos que Deus nos dá, nós vamos virar religiosos. E não é muito difícil isso, não. Não é muito difícil virarmos religiosos. Quantos cultos você não veio neste ano aqui? Você entrou, você ouviu a palavra, e que você nem se lembra mais. Não é lembrar da palavra inteira. Porque uma palavra, para que a gente lembre ela inteira, é muito difícil. Mas alguma coisa sempre tem que ficar gravada dentro do nosso coração. Qual foi a última vez que você esteve num culto, numa célula, num discipulado, onde você sentiu o seu coração queimando? Pensa um pouquinho. Qual foi a última experiência intensa que você teve com Deus? E nós vamos vivendo e conduzindo a nossa vida dentro da igreja, a nossa vida cristã, sem buscar essas novas experiências, sem buscar o derramar do Espírito Santo. Mas é possível viver uma vida assim? É possível viver uma vida assim. Mas se você quer realmente ter uma vida intensa, se você realmente quer que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, como eu quero que se cumpra na minha vida, nós temos que buscar isso intensamente, uma nova experiência com Deus. E quando eu vejo o texto aqui de Atos 2, o derramar do Espírito Santo, eu consigo tirar algumas coisas aqui, gente, que eu vejo que é extremamente importante para aqueles que desejam todos os dias transbordar no Espírito como você deseja. Amém? Algumas coisas que são importantes. Uma coisa que me chama a atenção é que o texto é muito claro em dizer que as pessoas, a igreja, ela estava reunida. Ela estava reunida com o mesmo... E a igreja não era grande, não. Talvez um pouquinho menos que a quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje. Em torno de 120 pessoas. Mas eles estavam reunidos diante de uma palavra que Jesus tinha dito. Não saia de Jerusalém, porque do alto vocês vão receber o quê? O Espírito Santo, a promessa de Jesus. E a igreja estava reunida. E a unidade, gente, ela é extremamente importante. Esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa igreja, ela depende dessa unidade, amém? Deus não derrama da sua presença em coisas divididas. E a igreja, ela estava reunida. É tão importante essa unidade, que dois discípulos, dois membros dessa igreja, quando Jesus foi capturado, açoitado, crucificado, morreu na cruz, mas já havia ressuscitado. Mas tinha duas pessoas da igreja que estavam muito entristecidas com isso, a ponto de deixar Jerusalém. Eles estavam seguindo rumo às suas casas, que eram Emaús, e eu gosto demais dessa história. E é tão importante a unidade da igreja, que Jesus ele foi atrás desses dois. E você conhece a história, né? Jesus andou com eles o dia inteiro, e já foi na viração do dia, Jesus se fez conhecer a eles, e eles tiveram, sabe o quê? Uma nova experiência.
E uma das frases que eu mais gosto nesse texto, nessa passagem bíblica, é quando um olha para o outro e diz assim, né, realmente era Jesus. Porque quando ele falava com a gente, o seu coração, o meu coração, ele ardia. Em algumas traduções diz que nosso coração queimava. E aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, eles tiveram o quê? Uma nova experiência. E foi essa nova experiência que os levaram novamente a compor a igreja que deveria esperar a descida do Espírito Santo. Vocês estão entendendo como a unidade é importante? É extremamente importante. E você tem que promover isso não somente dentro da igreja, mas aonde você quer que ocorra um avivamento da parte de Deus. Eu gostaria que um avivamento da parte de Deus, um derramar do Espírito, coisas novas acontecesse no meu casamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, promover unidade. Promover unidade. É a primeira coisa. Nada que é dividido prospera. Casa dividida não prospera. Então, o primeiro objetivo, o primeiro esforço que nós temos que ter, sabe qual é? É de promover a unidade. Não é de marido chegar para a esposa e ter, não está boa a coisa aqui não, mas nós vamos orar, nós vamos fazer um jejum, nós vamos estar juntos. De reunir os filhos e falar assim, a coisa financeira aqui não está boa, mas todo mundo vai começar a economizar aqui, vamos promover uma unidade. Você quer ser abençoado lá no seu trabalho? Você quer que a sua empresa prospere? Então você tem que parar de fazer divisão dentro da empresa. Você tem que promover o quê? A unidade. Porque sem essa unidade, as coisas não caminham. Aqui na igreja, graças a Deus, né, nós temos um bom entendimento em muitas coisas, mas precisamos ter mais ainda. Tanto em relação ao nosso presbitério, como em relação ao presbitério igreja, igreja presbitério. Porque é nessa unidade. Veja bem, unidade não é pensamentos, todos com o mesmo pensamento. Para começar, isso não existe. Unidade é todos com o mesmo objetivo. Todos com o mesmo objetivo. Às vezes, dentro da sua casa, pode, às vezes até ter 2 opiniões, mas não pode ter 2 objetivos. Aqui dentro da igreja, nós somos um colegiado de pastores. E nada é unânime aqui. E quando todo mundo concorda com a coisa, a gente até revisa. Mas o nosso objetivo, a nossa direção é uma só. Porque se não houver essa unidade, como que Deus vai derramar do seu Espírito? Se não houver essa unidade, esse consenso dentro da sua casa, Deus ele vai olhar assim, está ali o Carlos e a Sônia, mas está dividido, né? Vou escolher um, né? Mamãe mandou eu derramar do meu Opa, não é assim que Deus faz. Então, a unidade, ela é extremamente importante. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Amém? As coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Por isso, Lucas, quando escreveu esse livro de Atos, né, ele coloca ali uma palavrinha que é muito importante. Ele diz que a igreja estava toda reunida, e é a realidade, 120 pessoas reunidas, e ele diz mais, que de repente, repitam, de repente. E eu não sei se você prestou ou presta atenção nesses detalhes, mas é importante. De repente, eles estavam ali, reunidos, unidos, com um único propósito, esperando. Jesus não disse, vai ser agora, né? Que dia que é hoje? 24? Né? 24 às 15 horas. Jesus não falou isso, falou, permaneçam lá. E o derramar do Espírito Santo, ele aconteceu de repente. E por que aconteceu de repente? Vocês conseguem pensar nisso? Não seria mais fácil? Né? Jesus fala assim, vai ser tal hora, tal dia. Não vai ser mais fácil? Porque aí não vai correr risco de ninguém ir no banheiro. Né?
Não vai correr o risco de ninguém, né, sair para pagar a conta no banco. Né? Oh, eu estou aqui reunido, 120 pessoas, né, mas hoje é dia de pagar a conta da internet. Né? Segura um pouquinho aqui, ó, se acontecer alguma coisa, você manda um WhatsApp para mim. Né? Se fosse nos dias de hoje, talvez seria mais ou menos desse jeito. Né? Olha, segura um pouquinho aqui que eu vou resolver um assunto. Está demorando essa descida do Espírito Santo aí, né? Então, aguenta aí, qualquer coisa você me avisa. O de repente, gente, é para que a gente entenda que o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Nós temos simplesmente que estarmos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Eu gosto muito da história do Zacarias, o marido da Isabel, os dois pais de João Batista. A Bíblia nos diz, né, que o Zacarias ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele era sacerdote. E o sacerdote tinha o que? A sua agenda de serviço no templo. E ele estava a sua vida inteira cumprindo com aquela agenda. E naquele dia, era o dia dele prestar o serviço no templo. Ele foi no templo, e lá no templo apareceu o quê? Um anjo. Depois você lê essa história. Está contida ali no Lucas. E ali tinha um anjo, veja bem, eu sempre falo isso aqui na igreja. Ele não foi na igreja porque tinha um anjo. Ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. E lá Deus deu a ele o quê? Uma experiência. Uma experiência. E isso mudou a vida dele. Muitas pessoas pensam assim, eu vou ficar aqui em casa, né? Eu vou ficar aqui em casa, porque está bicudinho. Está bicudinho. Está bicudinho com o pastor, está bicudinho com o irmão, está bicudinho com a vida. Vou ficar aqui em casa. Quando Deus falar comigo, eu vou à igreja, meu irmão, minha irmã. Vai ficar bastante tempo aí. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. É a célula, vamos fazer a célula. É no culto, está no culto, vamos estar no culto. É acampamento, vamos estar no acampamento. É encontro, é encontro. É encontro de casais, é encontro de casais. Vamos fazer aquilo que Deus está mandando fazer em unidade. Porque é nesse mover, nessa obediência, que Deus derrama do seu Espírito. Você quer ter uma nova experiência com Deus? Eu não tenho dúvida que essa experiência vai acontecer de repente. Mas eu oro a Deus, quem sabe não. Deus não nos dá uma grande experiência aqui, nesta manhã. Mas é de repente. Nós não podemos largar mão daquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos deixar essa unidade. Nós temos que estarmos juntos, porque eu creio que no tempo correto de Deus, Deus vai derramar sobre a nossa vida do seu Espírito, como já tem derramado. E nós teremos uma nova experiência com Deus. E Deus, com certeza, nos levará. Se não, eu creio que já está nos levando a ter essa nova experiência, nos levando para esse novo lugar. Então, nós precisamos, quer ter uma experiência nova com Deus? Precisa de unidade. Quer ver um segundo ponto? Precisamos entender que Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. E nós precisamos entender que muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente não vai compreender muito bem. Por isso, de nós é exigido o quê? Fé. Nós precisamos ter fé. Para você compreender as coisas de Deus, você vai ter que ter fé. A Bíblia, o texto que nós lemos nos diz, né, que de repente, o que aconteceu de repente? Veio um som. Amém? Um som. E esse som tinha uma característica. Qual era a característica? Era um som como de um vento impetuoso. E isso tomou conta daquele espaço todo onde a igreja estava reunida. E o que tomou conta daquele espaço não foi o vento, foi o som. Mas quando se ouvia o som, percebia que era um som de um vento. E eu fico perguntando,
por que não facilitar as coisas? Não é? Por que não uma voz? Prepara aí, ergue a mão, feche os olhos, porque vai descer agora sobre vocês o Espírito Santo. De boa, tranquilinho, eu fechava o olho na hora, estendia as mãos, até ajoelhava. Tranquilo, não é? Tranquilo. E por que não o vento? Porque vento é maneiro, né? Nem se usa mais a palavra maneiro, né? Mas vento é legal. Não é um vento? Imaginou? Você está ali, né, e de repente vem aquele ventão bagunçando os cabelos daqueles que tem. Não seria legal? Imaginou? Você ali esperando, de repente vem aquele ventão. Os cabelos assim, né? A pessoa segurando uma na outra. Tranquilo, fácil de acreditar. Mas Deus tem dessas coisas. Ele manda um som, o som é de vento, mas não vê o vento, mas ouve o som. E aí o negócio vai ficando meio enrolado na cabeça da gente. Mas o que Deus quer que a gente entenda é que tem coisas que a gente não vai explicar não, gente. Que a gente vai ter que olhar, e olhar com os nossos olhos da fé. Tem coisas que vai acontecer dentro da sua casa, que você não vai conseguir racionalizar. E isso é algo profético sobre a sua vida, você deveria ter falado amém. Tem muitas coisas que vão acontecer, que você vai falar assim, por que isso está acontecendo aqui? Não tem explicação. E realmente vai ser exatamente isso. Por que o meu marido está me tratando assim? Não tem explicação. Essas são as experiências que Deus nos dá. Né? Por que a minha mulher, né, está me tratando desse jeito? Não tem explicação. É o derramar do Espírito Santo de Deus. Essas coisas não são explicadas. Né? É o mover do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós começamos a entender essas coisas que vão acontecendo. Né? Um dos testemunhos que eu mais gosto, que o pastor conta aqui, não é do bifão. Não é do bifão. O que eu mais gosto é o que ele menos conta. Isso é para acabar com a cabeça da gente, né? Que é a história de quando ele teve a experiência com Deus no encontro, ele volta, e eu acredito que foi nesse momento, ele leva um pote de sorvete para a pastora. Eu me lembro como se fosse hoje contando essa história, e era de chocolate, né? Oi? Chocolate preto? Eu achava que todo chocolate era preto. Mas branco não é chocolate. Branco não tem cacau. Gente, vamos discutir isso. Para o cronômetro aí. Mas eu me lembro disso, dele contando. Ele conta pouco, mas é que eu mais gosto disso. Né, que ele chegou com o pote de sorvete e falou assim, meu bem, trouxe para você aqui. Né, e a pastora ficou até emocionada com aquilo. Falou, algo está acontecendo. Né, eu ouço um som, mas o som é como se fosse de um vento impetuoso. Mas eu não sinto o vento, mas eu estou escutando o som. Esse é o agir de Deus. As coisas não têm explicação, gente. O que Deus vai fazer na sua vida não é nada racional. O que Deus vai fazer aqui na nossa igreja não está contido aqui dentro. Deus está colocando aqui dentro. E isso muda tudo. Porque se nós formos racionalizar o mover de Deus na nossa vida, procurando os motivos pelo qual nós vamos ficar paralisados. Nós temos que crer. Amém? Nós temos que crer. E Deus tem o seu jeito e a sua forma de agir. E depois disso, a Bíblia nos diz que desceu sobre aquelas pessoas algo que eles viram, algo visível, né? Línguas de fogo, não era fogo, mas era como se fosse línguas de fogo, né? Como se fosse um risco de fogo que descia do céu sobre a cabeça daquelas pessoas. E ali eles viram aquilo. E é também interessante, porque eles estavam vendo línguas de fogo, mas não está queimando ninguém. Mas eles estavam enxergando aquilo. Sabe por que acontecem essas coisas? Para que a nossa fé seja aumentada.
Sabe, eu declaro profeticamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus vai dar novas experiências. Amém? Deus vai lhe dar novas experiências. E você vai ter sinais vindo de Deus sobre a sua vida. Amém? Mesmo que os sinais às vezes sejam pequenininhos. Pode ser um pote de sorvete preto. Pode ser. Chocolate. Pode ser. Não tem problema. Pode ser algo muito simples, porém você entenda como um sinal de Deus. Amém? Amém? Às vezes a mulher reclama, né? Meu marido não dá presente, não dá nada, né? Eu costumo dar presentes para a Adri, mas eu já dei esse testemunho, eu vou repetir, porque eu sou discípulo do pastor Vilela, e a gente repete os testemunhos até a igreja saturar, né? Assim, um presente que uma vez eu dei à Adria, e que foi o presente que eu acho que ela mais se emocionou. E não foi um presente caro, foi um presente muito simples, né? Eu passei na loja de R$ 1,99, vilelei, né? Eu prometi não usar mais esse verbo aqui. Mas eu comprei um monte de coisinha do cabelo. Foi tranquilinho, R$ 2, nem pedi 1 centavo de troco, porque não tinha moedinha daquilo. Comprei um monte de prisilina, foi, Adri? Um monte de negocinho de amarrar o cabelo assim, aí deixei em cima da mesa. A pai Maia ficou feliz. Ficou feliz. Eu mais ainda que economizei. Né? E era um montão, não é? E era um montão, porque R$ 2 de negocinho de cabelo 99, você traz um balde. Né? E ela pegou aquilo lá e ela usava, né? Ficou usando um bom tempo, né? Também não durou muito, porque a qualidade também não era muito boa, né? Mas o serviço está feito. Então, os sinais, gente, às vezes nem é algo, uma língua de fogo que desce sobre a nossa cabeça. Deus fala com a gente assim, sabe? É nas coisas pequenininhas. E por isso as coisas de Deus a gente tem que ter muita percepção. Muita sensibilidade. Porque às vezes a gente busca, sabe o que é um terremoto? Parede trinca, cai telhado, não é? Explode alguma coisa, isso é filme do Rambo. Não é assim, cara. Às vezes é um negócio sutil. Nós estávamos lá ouvindo aquelas ministrações no revisão. Sabe, às vezes o pastor lá falava alguma coisa, às vezes alguma coisa até rápido demais, aquilo entrava no coração. Se a gente não estiver ligado nessas coisas, sabe, nós vamos desprezar os sinais de Deus. E aqueles que desprezam os sinais de Deus não têm novas experiências. Não têm novas experiências. Quer ter novas experiências? Seja sensível às pequenas mudanças. Aquilo que, às vezes, de um jeito muito sutil acontece na nossa vida. Abraão, na história de Abraão, ele já tinha toda aquela promessa e tudo mais, já estava estabilizado na terra que Deus o enviou, estava tudo bacana, já estava lá com a sua casa, já estava com Sara ali, tudo já se estabilizou, já tinha resolvido a questão da mudança, estava tudo beleza. A Bíblia nos diz que Abraão, um belo dia, um dia como todos os dias, ele estava na varanda da sua casa, por volta do meio-dia. E ele, olhando ali, ele observou 3 homens que estavam passando. 3 homens. Talvez aquela visão de pessoas passarem por ali não fosse algo diferente. Mas ele percebeu algum detalhe diferente naquilo ali. E se tivesse uma pergunta que eu pudesse fazer a Abraão, eu faria justamente essa. Porque era 3, mas quando ele viu, ele falou, tem algo diferente. Não sei se nas roupas, no andar, não sei se Deus deu uma revelação dentro do coração dele, não sei se existia uma seta dizendo assim, anjos, não sei. Não sei se tinha alguma explicação no peito dizendo assim, Pai, Filho e Espírito Santo, como diz a teologia, eu não sei. Eu só sei que Abraão estava ali num dia comum, como todos os outros dias, e ele identificou algo diferente. Ele viu algo diferente, e ele falou, olha, vai arrumar comida, ajeita as coisas aqui, e chamou esses 3 homens para a sua casa. E ali,
ele ouviu o quê? Algo de Deus, que deu a ele e a sua casa uma nova experiência. Uma nova experiência. Tá certo que a Sara, ela duvidou, ficou ali escondidinha, dando risada, né? De vez em quando acontece isso, mas a misericórdia e a graça de Deus estava lá. Sabe por quê? Porque um homem identificou um sinal, um pequeno sinal. E é isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e identificar. Depois disso, a palavra nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. E eles ficaram cheios. Amém? Cheios. E é o que nós precisamos buscar constantemente. Todos aqueles que têm experiências com Deus, novas experiências, e buscam isso, são pessoas cheias do Espírito Santo. E eu acredito que essa é a manhã que Deus preparou para a sua vida. Essa é a manhã. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã, na primeira condição que eu falei aqui logo na introdução da mensagem. Talvez você entrou aqui como um religioso. Você já virou um religioso. Talvez você entrou aqui nesta manhã, sabe como? Como uma pessoa que nem das experiências do passado se lembra mais. Talvez você tenha entrado aqui na igreja hoje com o seu coração totalmente frio. Ou talvez você tenha entrado aqui, né, buscando ter essa nova experiência. E eu creio que Deus vai lhe dar nessa manhã. Eu creio que Deus vai nos dar uma nova experiência. E eu creio na transferência de unção. Amém? Eu creio naquilo que nós recebemos lá naquele congresso. E eu creio que isso está sobre as nossas vidas. Está sobre a vida da igreja. Quando eu vejo aqueles pastores, quando eu vi aqueles pastores dando testemunho, e o que mais impactaram as suas vidas não foi uma boa estratégia, mas foi uma experiência que tiveram com Deus. Eu desejo ter essa experiência. Busco ter essa experiência. Você está junto comigo? A igreja está junto, então nós vamos orar por vocês. Fique de pé, por favor. Todos fiquem de pé. Eu vou pedir para que tirem aqui o nosso púlpito. E eu creio na transferência da unção. Eu creio que existe uma unção sobre este altar. E eu creio que essas experiências, essa nova experiência, é algo para a igreja como um todo. Sim! Mas o que Deus faz na igreja nada mais é do que a somatória daquilo que Ele faz em cada coração de uma forma individual. Você quer ter uma experiência nova com Deus? Você não precisa ter somente a sabedoria aqui. Nós precisamos ter o nosso coração amolecido. E tem muitas pessoas que estão com o coração tão endurecido que não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais ter uma direção clara de Deus na sua vida, mesmo ouvindo tanto e ouvindo tudo, não consegue. Então este apelo aqui é o apelo para aqueles que estão sedentos. Esse apelo aqui é para aqueles que, como 120, permanecerem em obediência. E se você está aqui, você faz parte desse grupo. Se você está aqui nesta manhã, saiu da sua casa e está aqui, porque você entende o chamado de Deus, a direção de Deus, essa oração e esse apelo é para a sua vida. Eu vou orar pelas pessoas que estão em casa, e nós vamos encerrar a transmissão. E depois eu gostaria que você que humildemente reconhece que precisa dessa nova experiência, como eu também preciso, você vai sair deste lugar e você vai subir neste altar. Nesse altar já existe o fogo de Deus. Amém? Já está aqui.
E eu sei que quando você subir aqui, você já vai ser tocado. Mas nós também vamos tocar na sua vida. Nós vamos impor as mãos. Porque eu creio na imposição de mãos. Eu creio na transferência de unção. Eu creio naquilo que Deus fez em nossas vidas neste congresso. Está fazendo desde o início do ano. E isso não é para alguns. Isso é para todos aqueles que permanecem firmes e desejam. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão nas suas casas, que estão conectados, ó Pai, nessa transmissão. Que o Senhor, ó Pai, dê muito mais do que o entendimento da palavra, mas que o Senhor derrame sobre a vida de cada um, ó Pai, de um poder, de uma unção, ó Pai. Que os corações sejam, ó Pai, amolecidos, ó Pai, para que uma nova experiência seja possível na vida de cada um. Nós oramos e os abençoamos no nome do Senhor Jesus. Peço para que os pastores estejam aqui à frente.